Amém, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos descansados na Tua presença. E se estamos na Tua presença, não queremos ter pressa. Se cremos que o Senhor está aqui, não queremos ter pressa. Espírito Santo, o Senhor sabe que estamos vivendo os minutos finais da volta do Senhor Jesus. Por isso não temos tempo a perder. Jesus, o Senhor mesmo, conforme registrado em João 10, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Abre os ouvidos de todos nós, ovelhas do Senhor, nesta noite, para prosseguirmos ouvindo a Tua voz. Obrigado pelo Teu Filho, Pastor Paulo César, a persistência dele em seguir o Senhor e o desejo dele em apresentar esta congregação como manifestação da noiva de Cristo sem manchas, mácula ou rugas. Espírito Santo, guia-me e guia-nos nesta noite, nesta ousadia santa que nós temos de abrir a palavra que o Senhor inspirou para compartilhar acerca do Senhor. É uma ousadia. E se não fosse o temor com o qual fazemos isto, diríamos que é uma petulância nossa. Mas Tu sabes, Senhor, o que custou para nós chegarmos até aqui. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. De longe entendes os nossos pensamentos, e sem que haja uma palavra em nossos lábios, tudo conhece. Não estamos aqui para falar do que não conhecemos, Senhor. Nós estamos aqui para falar daquilo que nós temos buscado viver. E viver na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, se nós somos do Senhor, eu espero que a gente não tenha pressa, amém? Amém. Nós somos a geração que tem urgência para fazermos tudo o que é necessário para a volta de Jesus. Mas não podemos ser uma geração apressada, amém? Porque nós somos cidadãos dos céus. Diga para você, eu sou cidadão dos céus. Nossa pátria não está aqui, amém? E se nós viemos aqui, viemos para adorar o Senhor, para estar diante dEle. Antes de nós começarmos a repartir a palavra em si, eu peço a você, se você tem a sua canetinha, o seu papelzinho, que relativamente o volume é grande, mas depois também pode apanhar o que tiver escrito, né? Mas eu acho bom anotar. Eu quero começar compartilhando algo muito simples
para a gente poder se situar. Ontem, na hora que eu saí daqui, eu tive uma experiência muito interessante. Na rua, enquanto conversava com alguém. E fui dormir pensando nessa experiência. E de manhã eu acordei com o texto bíblico, o Senhor, penso, me ministrando em cima da experiência que eu tive. E eu nunca havia pensado que nesse texto bíblico, nessa dimensão. Conversava com uma pessoa e a pessoa começou a me dar informações de certa situação. Informação. Aí eu ouvi ela me dando informação. Aí eu fiz, depois de conversar com ela, eu fiz a seguinte pergunta no final da conversa com ela. Nunca tinha visto a pessoa. Eu perguntei: você sabe do que você está falando? Ela me informou um monte de coisa. Olha a pergunta que eu fiz. Você sabe do que você está falando? Sabe o que a pessoa me respondeu? Eu não me aprofundei no assunto. Aí eu falei: ah, sim. Ok. Um abraço para você. Esse é o retrato dessa geração. Uma geração de muita informação, muita volume, muitas variedades, mas de pouca profundidade. E essa realidade, ela entrou na igreja. Tudo tem que ser rápido. A pregação tem que ser relâmpago. O culto, relâmpago. O resultado disso é que nós temos uma geração com muitas informações, mas com pouca profundidade. Penso que o Espírito Santo, então, me trouxe o texto, a revelação bíblica, profética, acerca dessa realidade. Está em Daniel, capítulo 12, verso 4. A partir do verso 3, pode soltar na tela se quiser, pode soltar, é bom até que eu vejo ali, Daniel, pode soltar o verso 3, pode trazer o verso 3, a partir do 3, Daniel 12, 3 e 4. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Ponto e vírgula. Uma pausa mais pausada. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Na King James está assim: muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Você conhece esse texto? Vários conhecemos. E conhecemos com uma dimensão.
que hoje já é real. O conhecimento se multiplicou. A ciência, ela avança de maneira muito ampla. Por exemplo, na saúde, já tem algumas cirurgias que são feitas através de robôs. Você pega a dimensão de internet, você daqui, você se comunica com o outro lado do mundo. Você pode, a partir de um aparelho de computador, entrar no computador da China. E aí, vocês que são bons nisso, sabem que a ciência se multiplicou. Ainda que em algumas áreas, por mais que ela se multiplique, ela ainda é ineficiente. Essa é uma realidade. Mas tem outra parte desse texto que diz que os homens correrão de um lado para o outro em busca de saber. Isso aqui é uma cilada. Nós vivemos num mundo da correria, irmãos. Da correria, está todo mundo correndo. Ninguém tem tempo. Ninguém quer se deter em nada em que possa se aprofundar. Ninguém tem como reservar um tempo para a sua vida pessoal com o Senhor. Não se reserva tempo para a família. O diálogo nas casas diminuiu. E o que isso tem a ver com essa palavra de Daniel? O volume de informação que a gente recebe é grande demais. Por um lado, a tecnologia faz com que a gente tenha acesso à informação à vontade. Mas por outro lado, às vezes nós somos sobrecarregados de informações para nós não termos formação. Os irmãos estão entendendo? Somos sobrecarregados. Nós sabemos de tudo e ao mesmo tempo não sabemos de nada. Fora as informações incorretas que nós temos. Vivemos numa geração superficial. Mas eu não quero ser parte dessa geração. Você quer? Então nós precisamos nos aprofundar naquilo que necessitamos nos aprofundar. Então coloque na tela, meu querido, uma outra porção que ainda não é a parte de hoje, que é Lucas 10, de 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. Jesus chamou atenção para isso. E eu queria que, se você é ovelha de Jesus, que você atentasse para essa palavra de Jesus. Leia comigo. E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, pode ler comigo? Entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Recebeu quem? Jesus. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados, esqueça tudo. Priorize daqui para frente, priorize. Não que você vai deixar de fazer as outras coisas. Não que você vai deixar de trabalhar. Não que você vai deixar de estudar. Não que você vai deixar de ter outras atividades necessárias. Mas entenda uma coisa. Nós estamos sendo chamados a uma prioridade nesse tempo. E a menos que respondamos esse chamado, não há esperança para nós. Nós estamos sendo chamados à comunhão com Jesus. A nos determos diante dele. E é muito fácil até nós nos distrairmos com as coisas em torno de Jesus e esquecermos de Jesus. Então, eu queria começar e que esse fosse o nosso primeiro tópico na noite de hoje, nessa conferência acerca do Espírito Santo. A necessidade de fazermos aquilo que eu diria que mais o Espírito Santo quer. E de tudo o que não nos vai ser tirado. Que é o que está em 2 Coríntios 13, 14. Quer nos levar à intimidade, à comunhão com o Pai e com Jesus. Que é um dos atributos do Espírito Santo. Ele produz a comunhão do Espírito. Amém? Ok. Mas vamos então o que vamos tratar na noite de hoje. O que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo? Pode soltar, faz favor? O que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo? Um texto que vai nos surpreender. É mandamento conhecê-lo. Podemos ler todos juntos? Depois, eu gostaria que fosse bem dinâmico, porque é um volume grande, para a gente não se distrair, ok? Depois de 2 dias, nos dará a vida. E no terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Depois de 2 dias nos dará a vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Terceiro dia ressuscitará, nos lembra de que pessoa? De que pessoa? Jesus. Agora, olha o que diz o texto bíblico. Nos ressuscitará. E depois? E depois? Jesus nos ressuscitará e viveremos diante dele. Como que nós vamos viver diante de Jesus? Como que nós vamos viver diante de Jesus? De tal maneira, vê-lo. De tal maneira que conversemos com ele. É uma promessa. Mas antes de prosseguir, vamos ressaltar algo. Diz que depois de 2 dias nos dará vida e no terceiro dia nos ressuscitará. Bem, o verbo está dizendo que Jesus vai nos ressuscitar ao terceiro dia. Como funciona isso? Ah, sim. Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6. Podem descer? Isso. Efésios 2, versos 5 e 6, o que está escrito? Estando
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez nas regiões celestes em Cristo. O que aconteceu? Jesus ressuscitou o terceiro dia, mas a revelação bíblica diz que quando Jesus ressuscitou, todos nós, o que um dia iríamos crer, ressuscitamos com Ele. Amém? Nós ressuscitamos. O último salvo, que vai crer no último momento, antes de Jesus voltar, aquele salvo ressuscitou com Cristo lá ao terceiro dia. Amém? O poder da ressurreição de Jesus no terceiro dia, em nos fazer ressuscitar com Ele, foi o que possibilitou um dia eu me render ao Senhor Jesus. É maravilhoso saber que quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado com Ele. Amém? Mas quando Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. Que maravilha! Então diz o texto de Oséias que ao terceiro dia nos ressuscitará. O que Oséias está dizendo? Traduzindo, meus queridos, eu estou falando com vocês que Jesus, o Senhor Jesus, por sinal, o nome Oséias significa Josué, que é o mesmo Jesus. Josué hebraico, Jesus grego. O profeta Josué, pelo Espírito Santo, estava dizendo: o Senhor Jesus, Ele vai ressuscitar o terceiro dia, e com Ele vai ressuscitar toda a igreja que há de ser salva, profeticamente. Mas vai acontecer uma outra coisa: nós viveremos diante dEle. Como? Após sermos salvos, nós vamos viver diante do Senhor. Aí entra a pessoa do Espírito Santo. Pastor Paulo César deu uma palavra simples, mas de alta importância e sabedoria no início de ontem aqui. Ele falou: queridos, enquanto Jesus estava aqui era Jesus, mas depois que Ele se foi, agora é o Espírito Santo quem nos leva a Jesus, quem nos faz ver Jesus e quem nos capacita a seguir Jesus. Sem o Espírito Santo não há Evangelho de Jesus. Sem o Espírito Santo há uma religião de Jesus. Entendem? Mas não há o Evangelho. Qual a diferença da religião para o Evangelho? A religião tem o conceito, tem a teoria. O Evangelho de Jesus tem Jesus que é a vida. Essa é a diferença. A religião tem um conceito, que Cristo veio, morreu, ressuscitou, voltará. É um conceito. O Evangelho de Jesus tem Jesus que é o Evangelho, tem a vida. Tem a vida de Jesus fluindo em tal pessoa. Aquela vida que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas, pastor Cacau, voltando, faça favor, o texto de Oséias, querido, por favor. O que esse texto tem a ver? Eu confesso, irmãos, que sempre que eu li esse texto, eu nunca pensei como penso agora. Quando fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a gente pensa que é conhecer o Pai ou conhecer Jesus, não é? Mas não é. Esse Senhor aqui é o Senhor Espírito Santo. É, claro que é. Olha o que diz depois ali. Esse Senhor, como é que Ele virá? Leiam. Como que esse Senhor virá? Ele virá, leiam comigo. Como a alva será a sua saída,
e ele a nós virá como? Como a chuva serôdia que roga a terra. Quem é que foi derramado como chuva, irmãos? Quem é que foi derramado? Quem é essa chuva serôdia? Quem é a chuva serôdia? É o Espírito Santo. Há centenas de textos nas Escrituras em que nós temos o Espírito Santo como chuva, não é? Pois derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade. Isaías 44:3 e Joel 2:28, 29 diz: e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Derramar água, chuva, a chuva serôdia, é o Espírito Santo. Então, esse texto bíblico é uma convocação, é um mandamento acerca da necessidade que a igreja teria de conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, por boca dos profetas, passou o Antigo Testamento todo, anunciando quem era Jesus. Em cada livro da Bíblia, nós temos detalhes sobre a vida de Jesus. Nós temos como Jesus, quando Jesus iria nascer, o local que ele iria nascer, como que ele seria gerado, como seria a sua infância, como que ele andaria sobre a terra, como que ele seria traído, a crucificação, a ressurreição, a ascensão. Nós temos detalhes da vida de Jesus. Quem foi que apresentou Jesus? O Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, lá na frente nós vamos ter isso, diz que os homens movidos pelo Espírito falaram, profetizaram da parte do Senhor. Quem conduziu os profetas a profetizarem foi o Espírito Santo, amém? E por isso eles puderam ter detalhes sobre a vida de Jesus, a ponto de dizer, ele será entregue por 30 moedas de prata. Como é que eles tiveram a capacidade de dizer coisas que aconteceriam 1700, 800 anos? Nós temos, por exemplo, apanhamos o livro de Isaías, que é tido como o 5º evangelho. Nós temos ali detalhes da vida de Jesus, 700 anos. Imagine, irmãos, como alguém consegue falar detalhes de outrem que viveria 700 anos depois? A resposta é simples: o Espírito Santo estava ali. Mas quando Jesus chegou, em João 14, o irmão leu aqui, o pastor leu, ele disse: agora eu quero apresentar a vocês o Espírito Santo. Porque sem eles, vocês não vão conseguir fazer o que eu mando vocês fazer. Sem eles, vocês não terão como serem meus discípulos. É preciso que vocês o conheçam. Não há como se relacionar com alguém com quem você não conhece. Há como? Há como? Não há como. E quanto mais se aprofunda o conhecimento, mais sólido se torna o quê? O relacionamento. Então, é mandamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Senhor aqui é o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos confessar esse pecado, irmãos. Do nosso desprezo ao Espírito Santo. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele é Deus. E como que nós o desprezamos. E eu vim com esse desejo, falei: Senhor, acho que a primeira coisa que eu vou ter que fazer antes de começar o encontro
é nós orarmos pedindo perdão pelo desprezo que nós temos pelo Espírito Santo. A gente fala tanto em Espírito Santo, mas se interessa tão pouco em conhecê-lo. E Ele habita em nós, irmãos. A Bíblia fala que Ele até geme com gemidos inexprimíveis. Ele quer nos guiar. Ele quer conversar com a gente. Ele quer andar com a gente, irmãos. Ele é o nosso conselheiro, nosso ajudador. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Eu enviarei o outro. Ele está aqui. Não somos chamados a viver um conceito, irmãos. Somos chamados a deixar o Espírito Santo viver em nós. E é uma pena. É uma pena como que nós perdemos em não desfrutar da companhia do Espírito Santo. Hoje eu estava pensando sobre isso. Espero que dê tempo para a gente ver aqui. O Espírito Santo conhece tudo. Tudo. Porque Ele é Deus. Irmãos, temos o Espírito dentro da gente que conhece tudo. Tudo. O que você está precisando saber sobre a vida? Sobre o seu presente? Sobre o seu futuro? As decisões que você tem que tomar? O que fazer, o que não fazer? Se você é de Jesus, Ele está em você, meu querido. Está pronto a te falar. Está pronto a conversar com você. Dialogar com você como eu estou dialogando aqui. Na simplicidade. Na sua linguagem. Sem mistério. Ele está pronto a dizer a você o que Jesus quer que você faça. E mais, Ele está pronto a ajudar a mim e a você a fazermos o que Jesus quer que nós façamos. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o ajudador. Ele é aquele que pega do outro lado da carga e faz a carga ficar leve. Esse é o Espírito Santo. Ele quer ser conhecido. E se você tiver a oportunidade de conhecê-lo, você vai começar a ver Jesus na sua vida. Você vai começar a viver como quem está diante da face de Jesus. Você vai ter uma experiência mais viva com Jesus do que os discípulos tiveram. Pastor Cacau? Claro que sim. Claro que sim. Jesus falou, Ele está entre vós, mas Ele estará em vós. Muito superior à experiência dos discípulos. É, claro que é. O que aconteceu com os discípulos quando Jesus foi preso? O que eles fizeram? Fugiram.
E aqueles no caminho de Emaús, caminhando, conversando com Jesus, até que eles foram identificar lá na frente que era Jesus. Não queimava o nosso coração enquanto Ele falava conosco? Mas hoje, Ele está em nós. Então, é mandamento. Mandamento. Pode seguir, faz favor. Não há como viver com Jesus sem o Espírito Santo. Jesus ensina que somente podemos segui-lo se o Espírito Santo nos capacitar e, aí está escrito mas está errado, e guiar a fazê-lo. Jesus se referiu ao Espírito Santo como Ele e apresentou como Alon Paráclito, que traduzido é o outro que vem para estar ao lado. O que Ele diz? Eu enviarei o outro. O que significa o outro? O outro significa um igual. Eu vou, mas vou enviar um outro. Esse outro, ele vai estar ao lado de vocês. Ao lado. Imagina, aqui é a carga. Jesus pega aqui e eu pego aqui. Mas acho que o contrário é melhor. Ele pega aqui e eu pego aqui. Ele pega a parte mais pesada e eu pego a parte mais leve. Por isso que é possível ser como Jesus. Porque Jesus é tão fantástico que Ele nos chama a sermos como Ele, mas Ele nos ajuda a sermos como Ele. E quem é que pega do lado para nos ajudar? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu falei Jesus, mas é o Espírito Santo que pega o outro lado e nos ajuda. Por isso que Ele é chamado de Paráclito. Por quê? Paráclito é uma palavra grega composta de duas palavras. Para, não está ali não, mas eu sei que é. Para e kletos. Para é ao lado e kletos é chamado. Então Ele é chamado para estar ao lado. Por isso Parácletos. Ele é chamado para estar ao lado. O que Jesus falou? Eis que eu estou convosco todos os dias. E Ele está conosco na pessoa de quem? Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é Jesus em nós. É fantástico isso, irmãos. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai. Ao mesmo tempo está aqui. Como? É o Espírito Santo que está. E Ele também é Deus. Pode seguir, faz favor, o próximo. O que a Bíblia fala sobre este outro? O que a Bíblia fala sobre este outro? Vamos lá. Ou seja, sobre o Espírito Santo. Tinha uma setinha ali, mas quando vai para o programa, né, aí converteu num pontinho, mas não tem problema. O Espírito Santo, vamos lá. Primeiro, Ele é Deus. Quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, ele na verdade mentiu a Deus. Olha o que Pedro disse: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo? Pedro perguntando a Ananias, que ocultou o dízimo, né? O que ele responde? O que o apóstolo Pedro prosseguiu dizendo? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a quem? Então a primeira coisa que temos que entender é que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma energia, Ele não é uma ideia, Ele não é uma força, Ele é Deus. Amém? Tampouco Ele é um Deus menor. Aí vem a chamada trindade, que o melhor termo é triunidade. Quando surgiu isso? Isso surgiu com Tertuliano, no século IV, 300 e alguma coisa.
Ele elaborou a doutrina chamada de Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí parece que a gente vem por escala, né? O maior é o Deus Pai, depois, segundo, Deus Filho, terceiro, Deus Espírito Santo. Isso é algo puramente humano para facilitar o entendimento. A Bíblia não descreve nada sobre isso. Vocês vão verificar em várias partes da Bíblia proclamações tríplice. Você tem em Isaías, você tem muito em Apocalipse. Por exemplo, Isaías, quando Isaías teve a visão do céu, ele falou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, e os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que 3 vezes santo? É porque o Pai é santo, o Filho é santo, e o Espírito Santo é santo. Lá em Apocalipse nós vemos as mesmas expressões dos anjos dizendo: Santo, Santo. É muito mais do que Santíssimo, irmãos. Não é só o Santíssimo, por ser 3 vezes, mas é o fato de nosso Deus ele ser triuno. Como a nossa mente entender isso? Meu irmão, não tem como entender. Que o dia que você entender, Deus vai deixar de ser Deus. Quem disse que você tem que entender isso? Ah, você quer entender tudo? É simples, você vira Deus que você vai entender. Tá certo? Tá bom assim? Não tem como entender. Isso é para experimentar, meus irmãos. Isso é para vivenciar. Agora, como que isso existe? A nossa cabeça finita, nós vamos passar a vida eterna para aprender isso. E vai durar quanto tempo? A eternidade. Tá bom assim? A eternidade. Deus é Deus. Tentarmos explicar conceitualmente Deus, isso irmãos, é uma infantilidade nossa, né? Para não dizer uma vaidade, para não dizer uma insensatez, para não dizer uma petulância. Mas nós podemos vivenciar. Eu não posso explicar, mas eu posso conversar com o Espírito Santo. Eu posso conversar com Jesus. Eu posso conversar com o Pai, isso eu posso. Eu posso começar conhecendo o Espírito Santo, posso começar conhecendo Jesus, conhecendo o Pai, e vou passar a eternidade conhecendo. Porque a Bíblia diz em 17:1, em João 17:1, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus. É esta. O que significa isso? A essência da vida eterna é o conhecimento de Deus. Nós vamos passar a eternidade toda conhecendo Deus. Começamos aqui, porque aquele que crê tem a vida eterna. Então, se você não tem sede por conhecer a Deus, você ainda não nasceu de novo. É simples. É simples. Quem nasceu de novo tem a vida eterna, e quem tem a vida eterna tem fome, tem sede por conhecer o Senhor. Não precisa ser desafiado para conhecer o Senhor. É natural. Então o Espírito Santo é Deus. Pode seguir, por favor? Ele é eterno. Texto tremendo, irmãos. Leiam comigo. Se a aspersão do sangue de bodes, de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, olha só, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O Espírito que, irmãos? O Espírito que, irmãos? Eterno. O Espírito, repita comigo, o Espírito Santo é Deus. E porque Ele é Deus, Ele é eterno. Não foi criado, irmãos. Não veio primeiro o Pai, que gerou o Filho, que gerou o Espírito Santo. Entenderam? Ele é eterno. Agora, como entender a eternidade? Quando chegar na eternidade,
você vai começar a entender o que é eternidade. O Espírito Santo, ele é eterno. Ok? Agora, vamos seguir? Vamos seguir? Ele é o que também? Onipresente. Para onde me irei? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7. O salmista, esse salmo é todo sobre o Espírito Santo. E ele fala, para onde eu me irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Ou seja, em todos os lugares que nós possamos ir, o Espírito Santo vai estar. Ele está em todo o universo. Se você pegar uma espaçonave e for para a Lua, lá estará o Espírito Santo. Para Marte, para onde você quiser ir, lá estará o Espírito Santo. Porque Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele é onipresente. A presença dEle cobre toda a criação. Ele é onisciente. Ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Ou seja, ninguém conhece o que Deus conhece, senão o Espírito de Deus, que também é Deus. Ele conhece tudo. Tudo, 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 tudo. Ele não precisa que o Pai diga para ele, informe alguma coisa a ele. Como também Jesus não precisa. Ele é onisciente. Segue, faz favor. Pode passar? Ok. Obras do Espírito Santo. Eu estou bem dando uma passada, sabe, pastor Paulo? Bem de leve, né? Obra do Espírito Santo. Foi ele o executor da criação. Pode ler comigo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Há quem diga que é como se o Espírito Santo incubasse, né? Estava incubando, chocando. Ou seja, ele estava executando a criação. É interessante, né? E todo mundo já sabe aqui, não é novidade, né? Esse texto que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Deus ali é Elohim. Elohim é um termo hebraico plural. Plural. Esse rim aí, esse sufixo que vem depois, indica plural. Por que plural? Porque era o Deus triuno que estava ali. Aí nós vamos ver lá em João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi feito, nada foi feito sem Ele. Jesus. Mas o Espírito Santo onde está? Está aqui. Mas é interessante que diz lá, eu acho esse salmo aqui tremendo, 104. Depois vocês apanham para vocês lerem. Que revelação tremenda esse salmo 104. Diz assim, depois de falar da criação, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Aí vai discorrendo. Aí lá no verso 10 ele diz, quando envia os teus espíritos, são criados. Ou seja, fala do Espírito como aquele que cria. E renovas a face da terra. Quem traz a renovação da face da terra é o Espírito Santo. Vou falar uma coisa para você vai ficar... Mas é isso. Você já viu o verde das folhas? Das florestas? Sabe quem preserva tudo isso, irmãos? Sabe quem preserva, segundo esse texto bíblico? É o Espírito Santo. Quem cuida de preservar a criação é o Espírito Santo.
Chegou a primavera. O que nós temos? Os ipês. Quem faz aquilo ali, irmãos? Quem faz? Você pensa direitinho. O negócio está seco e de repente faz o quê? Fica lindo. Quem é que faz aquilo, irmãos? Ainda tem ipês de várias cores. Quem faz aquilo? É o Espírito Santo, irmãos. É isso que o texto está dizendo. Isso é obra do Espírito Santo. Mas olha que coisa tremenda essa aqui. Essa declaração de Jó. É o Espírito Santo quem tece, constrói cada pessoa. Olha o que Jó diz. Leia comigo. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso. Aqui nós teremos um outro atributo do Espírito Santo. Ele é o quê? Ele é o quê aqui? Ele é o que aqui, irmãos? Onipotente. O sopro do Todo-Poderoso. Está falando que o Espírito Santo é o quê? Onipotente. Mas Jó está dizendo, o Espírito de Deus me fez. Então, quem é que está por trás da construção de cada pessoa, irmãos? Quem é que está por trás, irmãos? É o Espírito Santo. Tem um texto aqui que eu acho que ele foi, não, está aqui. É o Espírito Santo. Veja só o que vem depois. Pode passar, por favor? Meu querido, pode passar o próximo? Olha que coisa tremenda. Vamos lá. Para onde poderia fugir do teu Espírito? Todos comigo? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido e construído artesanalmente nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião. E no King James aí, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos, aí eu botei entre parênteses, para a mente humana e preciosos para mim os teus pensamentos. Que gloriosa revelação, irmãos. É o Espírito Santo quem está no útero de cada mãe fazendo o quê? Tecendo cada ser humano. Mas, pastor Cacau, isso é muito para minha mente. Realmente, irmãos, para a mente humana é demais. Demais. Eu acho que a King James trabalhou bem isso aí. Quando diz, Senhor, como que é complexo. Para a mente humana é. Mas para quem tem a mente de Cristo, não. Então, estamos falando sobre a obra do Espírito Santo. Sabe quem construiu você desse jeito que você é? É o Espírito Santo. Por isso que quando a gente descobre isso, os complexos vão embora, irmãos. Porque você é único. Sua digital é única. Você é único. E mais do que o fato de ser único, você é obra das mãos do Espírito Santo. Entendeu? A pessoa que se olha no espelho e fala, eu sou feia, você quer que está dizendo para o Espírito Santo? Você tem um mau gosto para fazer as pessoas, hein? Você tem um mau gosto terrível. Você está desrespeitando e agredindo quem te fez. Sabia disso? Uma pessoa que se diga, eu sou feia, além dela agredir as pessoas que estão ao redor dela, que a amam, ela está agredindo acima de tudo quem a construiu, quem a fez, que foi o Senhor. Pode seguir, faz favor? Pode prosseguir o slide. Alô? Sim. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo.
Leia comigo ali. Toda a Escritura é divinamente inspirada, soprada, teos pneustos, e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir toda a justiça. Veja só. Toda a Escritura, ela é inspirada. Ela é soprada. E na Bíblia, se você for fazer um levantamento, pegar uma concordância, você vai ver em vários momentos que um dos nomes que o Espírito Santo tem é o sopro de Deus, ou o fôlego de Deus. Então essa alusão aqui de 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, a palavra é teos pneus, ou seja, é sopro de Deus. Teos, Deus, pneusto, sopro. Foi aquele mesmo sopro que quando Adão foi feito, o que o Senhor fez nas narinas de Adão? Quem fez isso? Quem foi que fez? Quero ver se vocês estão espertos. Quem foi que fez? Quem foi que fez, irmãos? Foi o Espírito Santo. Às vezes a língua portuguesa dificulta a gente. Quando a gente fala que a Bíblia é inspirada, essa palavra não é boa. Eu botei ali porque é convencional. Por quê? Inspirar é o quê? Não é isso? E expirar? Não é? Na verdade, seria toda a Bíblia é expirada e não inspirada. Mas convencionou que é inspirada, a gente fala sem saber. Ela não é inspirada, ela é expirada. Ou seja, a Bíblia ela é soprada. Então, o que aconteceu? Entendo isso aqui. A Bíblia, ela foi soprada. Não foram os homens que foram inspirados. Por que a Bíblia, que tem essa convenção e se usa essa palavra que a Bíblia é inspirada? Porque fala que os homens estavam inspirados. Os homens não estavam inspirados não, irmão. Estavam não. A Bíblia foi soprada. E os homens, o que aconteceu com eles? Desce, faz favor. Os homens, eles foram conduzidos, entendeu? Ou seja, eles foram movidos. Está vendo aquela expressãozinha lá? Os homens foram movidos. Vou dar duas palavras aqui para vocês entenderem. A Bíblia foi soprada e os homens foram movidos a escrever. O que significa isso? Deus falou, soprou sobre eles, e o Espírito Santo se moveu neles e os conduziu a escrever, a registrar o que ele estava falando. Amém? Os homens foram movidos. A palavra grega para movidos ali é feromenoi. Feromenoi é literalmente, os homens foram carregados, foram conduzidos por Deus, de tal maneira que eles registraram 100% do que o Senhor falou, e de maneira completa e plena. Isso é um milagre. Os irmãos estão entendendo? O Espírito Santo soprou a revelação e conduziu os homens a escreverem. Por isso que ela é perfeita. Então, por trás da Bíblia está o Espírito Santo. Agora, o que eu acho fantástico, que são 66 livros, escritos aproximadamente por 40 homens, de tempos diferentes, capacidades intelectuais diferentes, formações diferentes. Por exemplo, nós temos duas pessoas na Bíblia de formação extraordinária. Os escritos deles, eles têm uma qualidade intelectual. É Isaías e o apóstolo Paulo. Mas nem por isso é de maior valor do que de Amós, que era um boiadeiro. Ou seja, o Senhor usou o contexto de cada um, sem que o pecado de cada um interferisse naquilo que eles estivessem escrevendo. Isso é obra do Espírito Santo. Aí você pega os 66 livros da Bíblia, você não vê uma contradição e você não vê um erro. Nós temos aí, não interessa para vocês, para quem estuda um pouco mais, de seminário, que quer ficar, sei lá,
tem a alta crítica e a baixa crítica, que se ocupa do texto bíblico e dizer que as datas estão erradas, que isso aqui está errado, isso aqui está errado, mas por mais que os homens queiram, não há como encontrar contradição no texto bíblico, porque ele é obra do Espírito Santo. Toda a Escritura, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Surgiu uma heresia dos intelectuais, não interessa, mas já que está gravando é bom. Uma foi o liberalismo teológico, dizendo que a Bíblia, ela não era a palavra de Deus, e era um livro místico, ou às vezes se tornava a palavra de Deus com desdobramentos, né? Quando se lia e tal. E houve uma reação ao liberalismo teológico, chamado neo-ortodoxia, que também foi um desvio. E a neo-ortodoxia dizia, não, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas também está errado. A Bíblia não contém a palavra de Deus, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, não há partes na Bíblia que é a palavra de Deus e partes que não é. Quando você ouvir alguém falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela está querendo dizer que tem algumas coisas que não são. Por exemplo, as pessoas dizem que o livro de Jó é algo tão chocante que Jó é uma mitologia, é um mito, é uma história que não existiu. Entenderam? Jó não existiu. É um equívoco. Um dos livros mais antigos da Bíblia, e o que o livro de Jó tem de ciência, irmãos, é uma coisa espetacular. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por que ela é a palavra de Deus? Porque ela foi soprada pelo Espírito Santo. E os homens não escreveram aquilo que eles quiseram escrever, não. Você já ouviu isso, né? O papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Mas esse papel aqui não aceitou tudo, não, irmãos. Esse papel só foi escrito nele o que o Senhor quis que fosse escrito. Tá ok? Vamos seguir. Vocês querem prosseguir ou podemos parar aqui, pastor? Quer que prossiga amanhã? Hã? Quer que pare aqui? Tá. É o Espírito Santo em parceria, faltou um azinho, com a palavra de Deus, que nos transforma de glória em glória. Mas antes disso, eu acho que tem antes, vê se não tem nada antes. No lado anterior, acho que tem outra coisa. Ah, sim, faltou isso aqui. É o Espírito Santo em parceria com a palavra de Deus que gera irmãos de Jesus. Leia comigo então. Jesus respondeu, em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Aqui está a chave, vamos parar aqui hoje, irmãos. Aqui é grande questão. Uma coisa é tornar-se membro no papel de uma congregação. Quiçá uma coisa é até você vir à frente. Quiçá seja fazer uma oração. Quiçá seja levantar a mão. Quiçá seja ser um pastor. Quiçá seja ser um líder de louvor. Um evangelista. Um cantor. Isso não significa que aquela pessoa nasceu de novo. Para nascer de novo, tem que nascer da água. E a água é a palavra de Deus. A palavra, veja só, o Espírito ele inspirou a palavra. Agora ele pega a palavra e dessa semente chamada palavra, Pedro fala sobre isso, ele faz irmãos de Jesus, ele gera irmãos de Jesus. A partir da palavra, Jesus falou, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito apanha essa palavra, que é a semente de Deus, e gera irmãos de Jesus.
gera, faz uma nova criação. Isso é obra do Espírito Santo. Ele gera, e nesse que ele gera, ele vem habitar, ele vem morar. O DNA é totalmente dele. É um novo ser, é uma nova criação. A Bíblia chama esse de cidadão dos céus, chama esse de servo de Deus, chama esse de discípulo de Jesus, chama esse de geração eleita, chama esse de sacerdócio real, chama esse de tabernáculo do Senhor, chama esse de membros do corpo de Cristo, chama esse de famílias de Deus, chama esse de nova criatura, chama esses de santos. São esses que o Espírito gera, não são religiosos. São pessoas que são transformadas de glória em glória, dia após dia. São pessoas que cada dia mais ficam mais parecidas com Jesus e menos parecidas com os seus ascendentes, dos quais eles herdaram a vã maneira de viver. Essa nova espécie se chama irmãos de Jesus, dos quais ele é o primogênito. Ele tem a primazia. Ele tem a liderança. Esses têm a mente de Cristo. Eles não pensam conforme o mundo. Eles não têm os valores que o mundo tem. Eles comem, eles bebem, eles trabalham. Bebem, não bebida alcoólica. Trabalham. Eles vão, eles vêm, eles fazem o que os homens normais fazem. Mas só que os valores deles são os valores celestiais. O coração deles não está na terra, está no novo céu, na nova terra. Essa é a diferença, irmãos. Eles são nascidos da água e do Espírito. Eles passam pelo novo nascimento. Eles são os ex. Os ex. Eles eram e não mais são. Pode seguir. Esses são transformados de glória em glória, como pela imagem do Senhor. Eu gosto desse texto, porque ele fala que quando Moisés, vou finalizar aqui, ele desceu do Monte Sinai, ele teve que colocar um véu, porque os israelitas não suportavam olhar para o rosto dele por causa da glória. Mas a Bíblia diz, Rei Stedman falou sobre isso, aprendi naquele livro. Bons livros ajudam, irmãos, é como pregação. Eu aprendi naquele livro. Ele falou o seguinte, que Moisés, depois com o tempo, ele não quis tirar o véu, porque ficou com vergonha dos israelitas verem que a glória já não era a mesma. Aí o Espírito Santo diz, todos nós com o rosto descobertos. Meu querido, temos que tirar o véu da religião. O Espírito Santo só vai transformar a minha vida e a sua vida se nós tirarmos o véu. E dissermos, aqui estou eu, Senhor. Transforma a minha vida. Aqui estou eu, tal como eu sou. E aí, meu querido e minha querida irmã, é obra do Espírito Santo nos transformar de glória em glória até a imagem de Jesus. Ou seja, nos fazer cada dia mais como Jesus. Nessa conferência sobre o Espírito Santo,
parte de hoje eu concluo com esta palavra. Uma das obras do Espírito Santo, um dos trabalhos do Espírito Santo, e eu diria, o mais importante é fazer de cada salvo alguém cada dia mais parecido com Jesus. Amém, pastor?